Meu nome é Júlia Letícia, né? Sou formada em Engenharia Florestal pela UFMG, aqui do campus no ICA, no Instituto de Ciências Agrárias aqui de Montes Claros. Me formei sob a orientação do professor Germano. Sou mestre em produção vegetal pelo UFVJM, sob orientação também do professor Germano e com orientação do professor Marcos. E agora estou no terceiro semestre do doutorado e vou apresentar o primeiro artigo, né, da tese para vocês, intitulado aí Insetos Sugadores e Minadores, Ácaros, Fitófagos e Predadores em Mudas de Sapindosaponaria, fertilizadas com lodo de esgoto desidratado em área degradada. Então, vamos lá, né? Os impactos causados com a redução da biodiversidade e o abandono de terras cultiváveis aumentaram aí a necessidade de métodos para recuperar essas áreas. A busca aí por amostras de plantas que podem ajudar em programas de manejo a alavancar essa recuperação aí, né? A produção e também sequestro de carbono e, consequentemente, reduzir aí a erosão dos solos, é intensa essa busca. E a Sapindosaponaria, ela consiste em uma planta nativa na América tropical e subtropical, que vai ter aí ampla distribuição pelo Brasil, sendo aí já muito usada na recuperação de áreas degradadas. Ela vai se tratar aí de uma árvore considerada aí secundária tardia, podendo atingir aí até 8 metros de altura, muito famosa aí por suas propriedades medicinais. Contudo, há poucos estudos que mostram os insetos que estão associados a essa planta aí, popularmente chamada de saboneteira. Mas suas propriedades inseticidas se mostraram eficientes em alguns trabalhos para Trigona spinifex, a famosa aí abelha cachorro, para Anagasta cuniella e também para Diatrea. Normalmente, essas propriedades inseticidas, elas estão associadas aí a inibidores de tripsina. Esses inibidores aí de tripsina vão representar uma estratégia de controle de insetos, pois vai ser aí um inibidor que atua na digestão primária de proteínas e, consequentemente, vai comprometer o processo digestivo pela redução ali de disponibilidade de aminoácidos livres, de aminoácidos disponíveis ao inseto. As propriedades medicinais e também inseticidas dessa planta são atribuídas aí a compostos como as saponinas, que é o que deu o nome à planta, né? Sendo que as saponinas são consideradas um poderoso antioxidante, a compostos como de terpenos e flavonoides. As plantas, elas vão apresentar aí um papel muito importante na recuperação de áreas degradadas, mas a adubação, ela é necessária para que esse processo ocorra bem, esse processo de recuperação. E o lodo de esgoto, ele vai ser aí um resíduo rico em matéria orgânica, de grande potencial para fertilização na produção de mudas florestais. Apesar aí de já termos muitos estudos mostrando a seguridade aí do uso do lodo, ele ainda consiste em um material indicado para plantios florestais e também no emprego na recuperação de áreas degradadas, com o intuito aí justamente de reduzir riscos de contaminação. O emprego desse fertilizante aí, né, desse adubo, vai poder afetar a fauna de insetos e também vai poder reduzir aí os custos de produção e ajudar na solução de problemas ambientais, como, por exemplo, o descarte, né, a destinação desse material. Os artrópodes vão ser aí um grupo muito diverso. Para exemplificar, para vocês, eu trouxe esse gráfico de um trabalho que vai mostrar para a gente as proporções de seres vivos no planeta, sendo que essa fatia aqui em vermelho escuro vai mostrar, né, a proporção de artrópodes no planeta sem inserir os insetos.
Já essa fatia azul aqui vai mostrar a proporção de insetos em comparação aos demais seres vivos. Com isso, eu quero mostrar para vocês que essa grande diversidade aí de insetos pode ser usada aí no monitoramento, né, da recuperação de áreas degradadas, pois eles vão responder a diferentes mudanças aí ambientais, por relação, seja elas de mutualismo, de polinização, por exemplo. Os índices nutricionais e defesas químicas da planta vão ser variáveis aí de acordo com a idade que a planta se encontra, o que vai impactar diretamente a diversidade de insetos fitófagos e também de inimigos naturais. O melhor desenvolvimento de plantas e insetos em plantas adubadas com lodo de esgoto vai ser devido aí, então, à riqueza de nutrientes, né, como fósforo, o nitrogênio, cálcio, magnésio, cobre, zinco, e também a atribuição aí do aumento no teor de humus no solo, graças a essa fertilização. Ainda temos, né, que plantas mais vigorosas, ou seja, plantas que vão estar ali melhores nutridas e desenvolvidas, vão poder afetar a diversidade e a abundância de insetos fitófagos e também de seus inimigos naturais. Por exemplo, aranha, né, um inimigo natural, onde as plantas maiores, né, vão ser preferidas pelos herbívoros. Então, pessoal, olhando aqui essa belíssima, essa representação gráfica aqui, nós vemos que plantas maiores teriam aí uma maior diversidade, podendo aí reduzir a probabilidade aí de extinção de algumas espécies raras. Com tudo aí que foi mencionado até aqui, o objetivo desse trabalho foi de avaliar os índices ecológicos de abundância, diversidade e riqueza de espécies, bem como as interações entre diferentes insetos e aranhas. Diferentes grupos de insetos e aranhas, né, em mudas de sapinho-saponária, com e sem a influência da adubação com lodo de esgoto desidratado por um período aí de 2 anos. Sendo que nos apoiamos em 3 hipóteses. A primeira, que os números e índices ecológicos de insetos e ácaros fitófagos vão ser maiores nas plantas fertilizadas, porque essas plantas são justamente maiores, né? Então, consequentemente, vai aumentar o número de inimigos naturais e de formigas cuidadoras. A segunda hipótese é de que os grupos de insetos e ácaros fitófagos vão competir entre si. E a terceira hipótese diz que hemipterofitófagos vai correlacionar positivamente com formigas cuidadoras, devido aí à redução de predadores de esternorrinca, aranhas e outros artrópodes herbívoros. Então, entrando na metodologia do trabalho, esse estudo ele foi realizado em uma área degradada do Instituto de Ciências Agrárias da UFMG, em Montes Claros, sendo que essa área ela foi definida como degradada devido a perdas de solo e alterações na química e hidrologia do solo. As mudas, né, de sapinho-saponária, da saboneteira, elas foram produzidas por meio de sementes, sendo que a origem dessas sementes são de árvores já presentes no campus. E aí o plantio dessas mudas se deu em sacos plásticos dentro do viveiro do instituto, com 170 gramas de substrato ali por plântula, sendo que esse substrato, ele continha 30% de composto orgânico, 30% de solo argiloso, 30% de areia, mais 10% de fosfato natural.
E esse composto orgânico, ele também foi produzido lá no campus de maneira bem simples, né? Usando aí 2 partes de restos de poda de jardinagem e uma parte de esterco bovino curtido. O pH do solo das covas onde as mudas foram plantadas foi corrigido, aumentando ali a saturação por bases para 50%. As mudas plantadas apresentavam aí cerca de 30 centímetros de altura, sendo que o plantio se deu em covas aí de 40 centímetros de profundidade e também 40 de largura. E foram espaçadas de 2 em 2 metros entre linhas, sendo que foram 4 mudas na linha que receberam adubação e 4 mudas nessa mesma linha sem receber essa adubação com lodo, né? Essas mudas, elas receberam irrigação 2 vezes por semana até o início da estação chuvosa. Depois que a chuva acabou, né, não houve qualquer tipo de irrigação. Então, o lodo de esgoto desidratado, ele apresentava aí cerca de 5% de umidade. Ele foi coletado na estação do município de Juramento, que fica localizada aí a cerca de 40 quilômetros da área experimental. E essa estação de tratamento, ela tem a capacidade de tratar 217 metros cúbicos do lodo de esgoto por dia, uma capacidade aí de remover mais de 90% da matéria orgânica. Nessa estação de tratamento, o lodo de esgoto, ele passa por um processo de solarização em tanques com areia grossa, por um período de 3 meses, a fim justamente de reduzir os coliformes termotolerantes a um nível aceito pelo CONAMA. Então, o delineamento, né, desse experimento foi inteiramente casualizado, contando aí, então, com 2 tratamentos, sendo um tratamento a testemunha e o outro tratamento a adubação com lodo de esgoto. Sendo que esse lodo de esgoto ele foi fornecido em dose única, numa dose só na cova, de plantio, né, para as plantas. Então, essa adubação ela foi fornecida uma única vez. Totalizaram aí 24, né, repetições com uma planta cada. No total, então, 48 plantas. Os insetos, ácaros e aranhas, eles foram quantificados por observação visual quinzenalmente nas faces adaxial e abaxial das folhas, entre 7 e 11 horas da manhã, nas partes aí apical, média e basal da copa, né, nas 4 direções, essas direções norte, sul, leste e oeste. O que acabou aí totalizando em 12 folhas por planta em cada avaliação, nas 48 mudas, a partir do 6º mês de idade, né? Então, o esforço amostral total dessa análise foi de 7.648 folhas, a fim aí de cobrir toda a planta, né, nos eixos vertical e horizontal. Isso com o intuito de quantificar também o maior número de insetos, artrópodes de modo geral, né, principalmente as espécies mais raras possível, né. Os insetos que estavam presentes no tronco das plantas também foram quantificados. Então, vale ressaltar que os artrópodes, eles não foram removidos das plantas durante as avaliações. Para avaliar, né, o avaliador se aproximou ali cuidadosamente, avaliando a parte superior da folha, e caso não fosse possível ver a parte de baixo, ele iria fazer ali um movimento bem delicado
e lento, levantando a folha, né, a fim de visualizar. Os insetos com maior mobilidade, que voavam pela aproximação, esses eram contados desde que fossem reconhecidos. Os artrópodes, né, que não foi possível reconhecer em campo, aí sim, esses foram coletados e armazenados, né, em frascos com álcool 70, separados ali, pelo menos em morfoespécies, e enviados para um taxonomista, né, especialista. Os índices ecológicos, né, de abundância, diversidade e riqueza de espécies, eles foram calculados para grupos ali de artrópodes. Por exemplo, um grupo, né, insetos sugadores de seiva, nos tratamentos com e sem lodo de esgoto. E isso com o auxílio aí do software Biodiversity, sendo que a abundância e a riqueza de espécies, né, elas vão representar aí o número total de indivíduos e espécies, respectivamente, para a unidade amostral. A diversidade também foi calculada e com base aí na fórmula da equação de Hill. A abundância, né, ela vai ser um descritor aí muito usado em trabalhos de faunística, consistindo aí no número bruto mesmo de indivíduos, enquanto que a riqueza, ela vai consistir no número bruto de espécies encontradas dentro de uma comunidade. Então, quanto maior a amostra, maior vai ser o número de espécies que poderão ser amostradas. Então, esses dados aí de abundância, diversidade, riqueza de espécies dos grupos de insetos e artrópodes estudados nesse trabalho foram submetidos aí à hipótese estatística não paramétrica dos postos sinalizados de Wilcoxon, porque os dados coletados nesse estudo, eles não apresentaram uma distribuição normal. Então, nós optamos por usar esse teste para análise. As interações aí entre grupos de artrópodes, fitófagos, formigas e inimigos naturais, elas foram analisadas por meio de regressão, e nós também calculamos aí uma matriz de correlação, né, a correlação de Spearman, que vai ser a resposta linear, entre as características mais significativas. Então, essa matriz ela foi submetida a redes de correlação, sendo que a espessura das arestas dessa rede de correlação ela foi controlada, aplicando-se um valor de corte de 0,26. Esse valor, né, de 0,26 é porque foi a partir desse valor que o teste de Spearman se mostrou significativo. Então, só valores significativos que entraram dentro dessa matriz. E todos estes testes, eles foram feitos com auxílio do programa estatístico R, né? Então, agora, partindo aí para os nossos resultados e também para a nossa discussão, essa aqui, né, foi a nossa primeira tabela. Eu sei que está pequena, está difícil de visualizar, mas eu quis colocar ela assim inteira, só para vocês verem como que ficou a análise mesmo, né? Conseguirem visualizar mais ou menos a quantidade de espécies de artrópodes, né, que a gente encontrou. E aí eu vou dar um zoom aqui, só para a gente já ver o que mais interessa. Então, essa tabela, ela vai mostrar para a gente o número de artrópodes fitófagos e inimigos naturais, e também vai mostrar seus índices ecológicos em mudas de sapinho saponária com ou sem adubação por lodo de esgoto desidratado. Os principais resultados destacados foram que em plantas adubadas com lodo de esgoto, o número de folhas amareladas e com fuligem causada por Aleurodidae, que é bem a família da mosca branca, essa aqui,
no topo, aqui em cima, na imagem. E também folhas minadas por liriomisa e tetraníquide, com formação aí de teias e manchas cloróticas foliares, foram maiores em plantas que receberam adubação por lodo de esgoto, né? Nas demais espécies, as proporções dos insetos, né, dos artrópodes, foi semelhante entre os tratamentos. Para quem esqueceu ou não conhece, né, essa imagem aqui do meio, ela vai mostrar os danos que as lavas minadoras causam na folha. E aqui embaixo nós temos um exemplo, né, de tetraníquida, que seria o ácaro vermelho. E aí, nós temos também, né, que a Ethalium reticulatum e Fulgoride foram os hemípteras fitófagos mais abundantes nos troncos das plantas. E Phenacoccus em folhas, independente da adubação recebida. Ainda na primeira tabela, nós podemos ver, né, que tanto a abundância quanto a riqueza de espécies de fitófagos hemípteros foram maiores em plantas adubadas. Só que a diversidade ela foi semelhante tanto quando houve adubação quando não houve a adubação. Então, não teve diferença, né, na diversidade entre as plantas, entre os tratamentos. Essa figura 1, ela vai mostrar para a gente o resultado das redes de correlação de Spearman, onde nós podemos visualizar, né, que o número de Aleurode, né, o número de minas e a abundância de fitófagos de hemíptera, né, aumentou juntamente com o número de folhas totais. Então, quanto mais folhas a planta tinha, maior a probabilidade da presença desses grupos. Então, o maior número aí de larvas minadoras, ácaros fitófagos, a maior riqueza de espécies de hemípteras fitófagos em plantas aí de sapinho saponária e a abundância, né, sobre a influência aí do lodo de esgoto, vai ser devido ao maior número de folhas nessas plantas. Aqui entraria em pequena escala a teoria das ilhas biogeográficas, onde a riqueza de espécies em uma ilha vai ser mantida em equilíbrio com base aí em alguns fatores, como, por exemplo, o tamanho da ilha. Mas há trabalhos aí mostrando, né, que essa maior, vamos colocar aí entre aspas, né, casa, maior habitat, né, que seria a copa das árvores, pode aumentar aí a competição entre esses diferentes seres, né, esses diferentes organismos aí. É como se cada planta individualmente se comportasse como uma ilha, onde as plantas que vão crescer mais rapidamente vão se tornar maior, né? Maior que a média. Então, essas plantas vão ser mais preferidas em relação à alimentação e também vão estar sujeitas a interações mais complexas, como, por exemplo, a teoria do vigor da planta. Esses resultados que encontramos, né, nesse trabalho, eles vão corroborar aí com resultados encontrados em estudos feitos com plantas de acácia manjo, pequizeiro e citrus. Em geral, inimigos naturais como Dolichopter, Playdolly, Pseudomyrmex termitário, Políbia e aranhas foi maior nas plantas que receberam adubação com lodo de esgoto. Apenas Camponotus foi menor no tratamento com lodo de esgoto. Os demais inimigos naturais foram todos semelhantes entre os dois tratamentos. A abundância e a riqueza
de espécies de predadores de esternorrinca e de formigas cuidadoras foram maiores em plantas que receberam a adubação. E, novamente, a diversidade ela foi semelhante entre os tratamentos. Então, né, com lodo ou sem lodo, a diversidade se manteve ali igual. Aqui nós vemos, né, que o número de braquiímix, campanotos, aranhas, predadores de esternorrinca e também de formigas cuidadoras, né, também vão todos aumentar de acordo com o número de folhas totais está aumentando. E aí, o maior número de aleiróide, minas e de ácaros, além aí também da maior abundância e riqueza de hemípteros fitófagos, e, consequentemente, o maior número aí de inimigos naturais nas plantas adubadas, vão confirmar a nossa primeira hipótese, de que os números e índices ecológicos de insetos e ácaros fitófagos são maiores em plantas fertilizadas, adubadas, por serem maiores. E, consequentemente, vai aumentar aí o número de inimigos naturais e o número aí de formigas cuidadoras nas plantas. Além do já mencionado, né, referente às maiores plantas, maior copa, né, como, por exemplo, o maior suporte de diversidade e abundância, podendo aí reduzir as chances de extinção, né, de espécies raras, tem também a maior disponibilidade de proteínas e aminoácidos livres na seiva das plantas, que receberam aí essa maior adubação nitrogenada, o que vai favorecer esses artrópodes fitófagos. O que reforça, né, a importância aí do lodo de esgoto na recuperação da fauna, como relatado, né, para larvas e adultos de escarabeida em solos degradados no cerrado, e também relatado também para insetos predadores no solo em Oxford. Esses maiores índices aí para larvas minadoras, ácaros e moscas brancas em mudas adubadas, e também esses maiores valores aí para fulgórida, que seriam aí, né, a Italia reticulato, né, algumas cigarrinhas aí, e também para Trigonio spinaps, né, abelha cachorro nos troncos, pode sim ser um grande problema, devido aí ao histórico que esses insetos apresentam como pragas. Uma vez, né, que eles podem aí introduzir toxinas, vírus, favorecer o desenvolvimento de fuligem, e aí acabar reduzindo a área fotossintética das plantas, danos também nas partes reprodutivas, entre outros. Aqui, gente, foi só para mostrar para vocês rapidamente mesmo, essa aqui seria a tabela 2, ela contém as equações da análise de regressão simples, que foi a base para a gente fazer aquela figura 1 de correlação. Então, um outro resultado encontrado é que a abundância de ácaros e de moscas brancas, ela foi alta e inversamente correlacionada com o número de minas nas folhas, o que confirma a nossa segunda hipótese, de que existe competição por alimento e espaço entre os grupos. Então, né, tem um estudo com o Pequi, onde a hipótese deles era de que tinha competição entre insetos desfolhadores, com sugadores e galhadores. E nesse trabalho, né, os galhadores e sugadores dominaram mais recursos alimentares ali na planta. Outro ponto é que a maior abundância aí, né, de formigas encontradas nesse trabalho nas plantas adubadas com lodo de esgoto pode ser devido à protocooperação, né, ou às relações de cuidar, né, com insetos sugadores de seiva, como, por exemplo, a Leiródida e Phenacoccus, o que acabou aí reduzindo o número de predadores de esternorrinca, né, como joaninhas, no caso a Chrysoperla sanguínea. Também redução do número de aranhas e
o número de minas de liriomiza nessa planta, confirmando, então, a nossa terceira hipótese, de que hemípteras vão correlacionar-se positivamente com as formigas cuidadoras, devido aí à redução de grupos de predadores. Com isso, nós podemos dizer que os estudos das relações entre as espécies e suas teias alimentares, que vai ser aí o estudo das interações tróficas, que é justamente quando seres vivos diferentes convivem num ecossistema e mantêm diferentes elos de acordo aí com a sua nutrição. E esses estudos vai ser, então, importante para a compreensão dos agroecossistemas. As interações tróficas, né, vão explicar aí o maior número de formigas, né, onde elas vão receber comida aí por meio de melada, e em troca desse alimento, elas vão garantir a proteção de quem está fornecendo esse alimento para elas. E aí, essas relações mutualísticas vão poder aumentar as respostas das formigas às variações ambientais, o que, né, destaca esse potencial bioindicador das formigas na recuperação de áreas. Alguns pontos de destaque, né, desse trabalho são que a atividade aí de cuidar das formigas podem reduzir danos causados por herbivoria, devido ao hábito aí de proteção mesmo que essas formigas vão apresentar com as plantas. Outro resultado é que os números de aranhas em folhas de Sapindus saponaria foi diretamente correlacionado com o número de predadores de Alerógida, de minadores e de hemípteros fitófagos e também de esternorrinca. No entanto, quanto maior foi o número aí de formigas, né, Brachymyrmex, Campanotus e formigas totais, os números aí de aranhas totais tenderam a reduzir. Para entender melhor, né, as interações aí entre insetos, entre formigas e aranhas, ambos artrópodes aí dominantes, um estudo em uma floresta tropical observou as distribuições espaciais das espécies, né, de aranhas e formigas no dossel das copas. E a correlação entre o número de aranhas e espécies de formigas foi negativa, indicando aí uma exclusividade entre as distribuições espaciais, né, de formigas e aranhas na superfície desses dosséis. Isso aí pode ser explicado, então, pelas interações antagônicas, né, como o comportamento de interferência e predação. São mecanismos, né, ecológicos que vão dar origem aí a distribuições espaciais únicas. Então, o grande número aí de aranhas em plantas de saboneteira sobre a influência da adubação, provavelmente se deu aí pelo maior número de hemípteros fitófagos. Tem alguns estudos, né, que acabam mostrando a correlação negativa entre esses grupos. Outras considerações são que, apesar do possível impacto negativo das formigas cuidadoras em mudas de saboneteira, né, devido aí à redução de predadores de esternorrinca e de aranhas aí com o aumento da população de insetos sugadores, essas formigas acabaram reduzindo o número de minas de liriomiza, né, das larvas minadoras, mostrando, né, aí mais uma vez que essas formigas, né, elas são um agente de biocontrole eficaz em sistemas agroflorestais, né, protegendo aí as plantas da colonização de pragas importantes, tanto de insetos mastigadores, né, e também contribuindo aí para o equilíbrio dinâmico nos agroecossistemas. E, por fim, a maior presença, né, de políbia em mudas adubadas pode ser pelo maior número aí de minas, né, e lagartas de outras espécies nessa planta. Uma vez, né, que Véspide não tem o hábito de atacar, tem o hábito, né, de atacar insetos pragas, né,
como o bicho mineiro em cultivos de café, por exemplo. Houve também uma correlação positiva de Políbia com Crisoperla sanguínea. E isso pode ser, né, por ele não ser um predador específico e também pela maior complexidade aí da estrutura do dossel, pode também ter aumentado as opções de habitat para os insetos herbívoros e, consequentemente, a diversidade desses inimigos naturais. Então, como conclusão desse trabalho, né, a gente pode tirar que mudas de sapinho saponária adubadas com lodo de esgoto desidratado vão ser aí indicadas para recuperação de áreas degradadas por favorecer uma maior copa das árvores, o que consequentemente vai aumentar a abundância e riqueza de hemípteros fitófagos, formigas predadoras, formigas predadores de esternorrinca, ácaros fitófagos e de seus inimigos naturais. Outra conclusão, né, é que a competição que existe, né, porque assim, a gente viu que existe uma competição entre os grupos de artrópodes fitófagos e também de formigas cuidadoras, de modo geral, né, podem reduzir aí a herbivoria e também o número de predadores de esternorrinca e aranhas. E era isso, pessoal. Obrigada.